Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Marindia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, eu não abandonei o canal, tá? A gente ficou um tempinho aí sem gravar vídeo, mas estamos aí, tá bom? Principalmente para quem estiver preparando aí para o Enem de 2021. Né? As inscrições ainda não começaram, gente. Deve começar em maio, tá bom? E o de 2020 ainda não saiu o resultado, então fiquem aguardando aí. Eu sei que tem muita gente ansiosa, né? Até corrigir as provas, mas os resultados devem ser aí no finalzinho agora de março ainda, né? Então fiquem aí aguardando, tranquilos, né? Que vai dar tudo certo. Provavelmente deve ser agora no final de março, tá bom? Então vamos lá, né, gente? A gente parou aonde, né? Deixa eu ver aqui. A gente tava corrigindo, fazendo a segunda aplicação, né? Do de 2019, o caderno azul. Isso, o 2019 caderno azul. A gente vai tentar terminar para vocês o de 2019, né? Que é mais recente, e fazer as outras questões anteriores também, para vocês treinarem aí as questões, né, gente? É muito importante, né? Principalmente para quem for começar aí os estudos, não deixem de treinar questões, tá bom? Porque assim, pode cair qualquer tipo de questão, o Enem é uma caixinha de surpresa, né? E através das questões, vocês treinando as questões, vocês aí vão ter a maldade das questões, né? As pegadinhas, e vocês vão acostumando que tipo de questão o Enem gosta de cobrar, porque geralmente tem questões que se repetem, assim, não a mesma, né? Mas o modelo da prova, né? Então, você treinando as questões aí, vocês podem aí já identificar o modelo da prova, né? Avaliar o que vocês estão errando, o que vocês estão acertando. Então, assim, é muito importante vocês treinarem. O importante é treino, para vocês aí acostumarem com a prova, tá bom? Então tá, então vamos lá. Agora a gente vai... a gente ficou um tempinho aí sem gravar vídeo, mas eu não vou deixar de gravar vídeo para vocês, tá bom? Para ajudar vocês aí, né? A gente vai fazer o possível para gravar mais vídeos, né? Para fazer mais resoluções aí de questões para vocês. Vamos lá. Vamos para a questão, agora a questão 23, né? Como eu disse, do Enem de 2019, segunda aplicação, né? Caderno azul, deixa eu ver aqui, segunda aplicação. Gente, não reparem meu cachorro latindo, tá bom? No fundo. Mas, enfim, vamos lá. Questão 23. Olha só que interessante, a questão 23... ela descreve o seguinte, né? Qual a diferença entre publicidade, né, e propaganda? Aí tem um texto, né, de linguagens, olha só. Esses dois termos não são sinônimos. Embora sejam usados indistintamente no Brasil, propaganda é a atividade associada à divulgação das ideias políticas, religiosas, partidárias, etc. Para influenciar um comportamento, alguns exemplos podem ilustrar como o famoso tio Sam criado para incentivar jovens a alistar no exército dos Estados Unidos, ou imagens criadas para demonizar os judeus, espalhadas na Alemanha pelo regime nazista, ou um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral, realmente, né? Já a publicidade, aqui o texto descreve pra gente, olha só, a diferença entre propaganda e publicidade. Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público, né? Com a Revolução Industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para a venda de carros, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. Beleza. Aí a pergunta, ela descreve pra gente o seguinte, olha só. A função sociocomunicativa desse texto é o que, né? A. Ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos, foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército. B. Explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para vendas de carros, bebidas ou roupas. C.
Convencer o público sobre a importância do consumo. D. Esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Ou E. Divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? Olha só, vai se tratar nada mais, nada menos do que esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Porque, gente, olha só a pergunta, né? Ela descreve pra gente o seguinte, a função sociocomunicativa desse texto. Ela quer saber o objetivo do texto. Então, o que o texto quer trazer pra gente, né? Exatamente isso. Olha só por que não são as outras. O texto, vamos lá, vamos voltar no texto. O texto, ele está descrevendo sobre a diferença entre publicidade e propaganda, beleza? No primeiro trecho, ele está aí, aqui no caso, explicando pra gente, descrevendo pra gente, né, o que é propaganda, né? No segundo, sobre o que é o significado de publicidade, né? Então, ambas as partes do texto, ele vem esclarecer pra gente, né? Descrever aí o conceito de cada uma, né? Aqui no caso, já a publicidade com sua essência quer dizer, né? Tornar algo público. No primeiro, ele está descrevendo aí sobre a propaganda, né? Olha só, propaganda, atividades associadas à divulgação de ideias políticas, né? Então, aqui no caso, ele está descrevendo o significado de cada um. Olha só o título do texto. Qual é a diferença entre publicidade e propaganda? Então, ele está descrevendo sobre isso. Olha só as alternativas. Por que é a D? Vamos deixar a D por último, né? Que ela é a certa. Olha só, por que não são as outras? A. Ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos foi criada para incentivar, aqui no caso, né? Jovens a se alistar no exército. Tá, mas e aí? Né? Fica incompleta. Não é somente ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército. É esse o objetivo do texto? Não, né? Além disso, ele quer descrever para a gente a diferença de publicidade e propaganda. Perceberam? Não é somente aí ilustrar como uma famosa figura, entendeu? Não é somente isso. O objetivo do texto, né? Aqui no caso, né? A função dele. Então, não é somente isso. Mesma coisa a letra B. Explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios, tá? Só publicidade? Não. O texto, ele quer, aqui no caso, explicar pra gente, né? Descrever pra gente a diferença entre publicidade e propaganda, ambas. Então, não é somente explicar aí como é feita a publicidade e a propaganda, né? Então, também ficou incompleta aqui a letra B. Olha só a C. Convencer o público sobre a importância do consumo não faz o menor sentido, né? Aqui no caso, tá, tudo bem, que o texto, né, ele esclarece, que descreve pra gente sobre publicidade e propaganda, mas não é somente convencer o público sobre a importância do consumo. O texto, ele nada mais, nada menos, ele simplesmente, ele quer descrever pra gente a diferença entre publicidade e propaganda. Não é somente convencer o público sobre a importância do consumo. Ficou incompleto também. Então, cuidado aí para vocês não confundirem. Olha só a letra E. Divulgar atividades associadas à disseminação de ideia. Mesma coisa que a C. Não é somente divulgar atividades associadas à disseminação de ideias, né? Aqui no caso, ele quer principalmente descrever a diferença entre as duas, né? Ele está explicando, descrevendo pra gente, se você for voltar no texto, olha só, ele está descrevendo pra gente a diferença entre as duas. O que significa cada conceito? O que significa publicidade e propaganda? E qual a diferença entre as duas? Porque muita gente também confunde, né? E existe uma diferença entre as duas. Então, o primeiro trecho, olha só, ele está explicando, descrevendo pra gente, né? No Brasil, por exemplo, um regular exemplo de propaganda são as campanhas políticas. Então, aqui no caso, e no último parágrafo, né, no segundo parágrafo, ele está descrevendo sobre o que é publicidade. Então, aqui no caso, ele quer descrever. Então, muito além do que só ilustrar uma figura famosa, explicar como é feita a publicidade, né? Aqui no caso, convencer o público, divulgar, né, que a letra E, atividades associadas à disseminação de ideias, ele quer descrever. Então, por isso que
a letra D? Ele quer esclarecer, né, os dois conceitos usados no senso comum. Quais dois conceitos? Os conceitos de publicidade e propaganda. Então, ele está esclarecendo. Por isso que é a alternativa correta. Se trata de esclarecer, entenderam? Ele está esclarecendo aqui, no caso, esses dois conceitos usados no senso comum, que seriam o quê? A publicidade e a propaganda. Então, ele está esclarecendo ambos, tá certo? Então, por isso que vai ser a letra D, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar, né? Que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, né? A gente vai continuar postando aí questões para vocês, tá bom? Bons estudos para vocês e até as próximas questões. Um abraço aí e até mais. Até o próximo vídeo.